Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo de seus lares. É com muita alegria, com muito carinho que estamos de novo realizando mais uma sessão virtual do Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui. Pais e mães, as aulas da evangelização e da pré-mocidade continuam disponibilizadas no YouTube, canal SEAC Birigui. Agora vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Procuremos fechar nossos olhos, relaxar nossos corpos e nossas mentes, rogando o amparo espiritual a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, para que sejamos envolvidos por um manto divino neste momento sublime. Que os protetores desta casa, Felício Luchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, estejam conosco e com todos vocês em seus lares, nos dando a sustentação vibratória para recebermos bênçãos de luz e ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz paz, consolo e esperança nestes tempos de insegurança, medo e aflições. Vamos mentalizar os protetores dos médiuns desta casa e nos preparar para receber o passe à distância, vibrando juntos e numa mesma sintonia. Vamos emanar energias curativas para todos vocês em seus lares, seus familiares e amigos, onde quer que estejam neste momento. Que os protetores dos médiuns, Horaci Ângelo Mantovani, Pedro Schwesman Piccolotti, Maria Fabris Petean, Adelino Marques de Oliveira, Maria Benassi Valera, Luzia Pereira Leite, Ondina Marculino, Ercília Justino, Neucides Petean, Yolanda Tamarose, Lenor Ângelo Sintra, Geraldo Máximo da Cruz e Maria Juvencio Marcelino estejam neste momento coordenando essa reunião. Com fé e amor por esses espíritos de escola, receberemos este passe de energias revitalizadoras para nossos corpos, nossas mentes e nossos espíritos. Vamos permanecer concentrados e em oração, pedindo à espiritualidade superior bênçãos de paz, amor, saúde e prosperidade em nossas vidas e de todos os nossos entes queridos e irmãos necessitados. Que sejamos merecedores de nossas súplicas e continuemos acreditando na justiça divina que nunca nos deixa só. Deus sempre terá uma saída, uma resposta e uma solução. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje nossa palestra será com o nosso amigo Hamilton Andrioli Júnior, que enviou seu material de sua residência em São Paulo. Hoje ele trará para nós o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Boa noite, amigos. Tudo bem?
Estamos mais um sábado juntos para conversar mais um pouquinho sobre o Evangelho. Quero agradecer a essa casa que sempre nos permitiu estar aqui conversando, nos abrigou e que não nos abandonou, né? Quando a pandemia começou, ela rapidamente buscou uma forma de continuar levando o Evangelho e os estudos que eram feitos dentro da casa para todos aqueles que precisavam acompanhar. Hoje, o tema que me foi sorteado é o tema da caridade. Fora da caridade não há salvação. Confesso que eu fiquei assustado. Por quê? Caridade é fácil de definir, mas extremamente difícil de colocar em prática. A gente pode definir caridade de uma forma bem simplista como o contrário do egoísmo. É uma questão de um traço de personalidade mesmo. Quem é caridoso, ele transparece essa forma de lidar com o próximo. Ele abraça o próximo. É uma pessoa que tem, como é que eu posso dizer, um carisma. Ela tem uma empatia muito forte pelo próximo. No entanto, não é uma coisa que a gente consegue pegar como se fosse um passo a passo. O capítulo 15 é um dos mais curtos do Evangelho, porque ele define caridade. No entanto, a verdade sobre a caridade é o que é colocado em prática pelos nossos corações. Então, o que nós precisamos entender é qual é o processo para que a caridade que nós praticamos seja a caridade que realmente importa como caridade para que a gente consiga se aproximar do próximo. E como que funciona? O Evangelho diz para a gente o seguinte, que a verdadeira caridade ela não pode ser feita com ostentação. O ostentar é justamente o fazer propaganda daquilo que eu estou praticando para o próximo. É aquela história que nós já vimos numa outra leitura, que não deixe que sua mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. É mais ou menos isso. Quando praticamos a caridade ela deve partir do coração. Se esperarmos algo em troca por essa caridade praticada, essa troca é a recompensa. Então, essa caridade está anulada, vamos dizer assim. O bem que nós praticamos já foi reconhecido, então está tudo certo, 0 a 0. Enquanto outros pontos do Evangelho trazem isso também, a caridade praticada, bem como a prece feita em silêncio, essa sim, essa vai ser diretamente levada ao conhecimento dos espíritos superiores. E nós temos que lembrar um outro ponto muito importante, que é o ponto relativo à justiça. A justiça de Deus, ela é uma justiça única, perene, uniforme. Só que muitas vezes a gente confunde essa justiça com julgamento. E a questão do julgamento é muito intrínseca no ser humano. Nós temos uma facilidade muito grande de olhar para o próximo e já produzir um julgamento. Portanto, essa ideia de justiça que a gente desenvolve não é aquela ideia de que eu tenho que demonstrar que eu sigo os parâmetros e se você não seguir os parâmetros fixados pelo Evangelho, você não será uma pessoa contemplada pela justiça. Justo é aquele que segue os preceitos cristãos e aplica esses preceitos na própria vida, sem nenhum tipo de exagero, sem nenhum tipo de comemoração, sem chamar para si mesmo, sem demonstrar para o próximo que eu sou uma pessoa que eu pratico a caridade. É uma questão
que a gente tem que tratar bem a fundo esse sentimento do que nós entendemos o que é a justiça de Deus. E falando em justiça, a gente deve puxar justamente o gancho que o próprio Evangelho nos traz da questão de o que fazer então para entrar no reino de Deus. Quais são os pontos que eu tenho que preencher? Existe uma lista que quando eu chegar na porta do paraíso, vai ter um espírito superior falando: Milton, fez caridade? Sim. Eu era uma pessoa legal? Sim. Respeitava os outros? Sim. Então, o Evangelho nos diz que a caridade ele é o único requisito exigido para que a gente possa gozar de uma existência plena como espíritos. E por que é o único? Pensemos bem, a caridade em si, ela engloba todos os mandamentos. E principalmente o amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque aquele que consegue praticar a caridade é aquele que necessariamente encara o próximo como ele mesmo. E essa empatia, essa possibilidade de colocar-se no lugar do outro, é o que torna a pessoa capaz de entender o senso de justiça pelo qual as leis de Deus foram criadas. Existe uma passagem muito interessante na vida de Mahatma Gandhi, que ele diz o seguinte: uma mãe se aproximou dele e disse assim: Mahatma, o meu filho ele é diabético, ele não pode comer açúcar. Você pode dar um conselho a ele sobre essa doença? Aí Gandhi diz o seguinte: faz o seguinte, semana que vem me traz o menino. Passada uma semana, a mãe voltou lá no templo, no lugar onde Gandhi meditava, e aí ela chegou para Gandhi e disse: Mahatma, eu trouxe meu filho. Mahatma pegou, sentou o menino ao lado dele, olhou bem nos olhos dele e disse: meu filho, não coma açúcar, ele faz mal para você. O menino levantou e saiu. A mãe, digamos assim, um pouco nervosa, porque pensou que Gandhi faria uma palestra, alguma coisa, questionou o Gandhi. Mas Mahatma, só isso? Ele falou: sim. Então por que você não falou isso semana passada? Porque semana passada eu ainda comi açúcar. Veja bem, o que Gandhi quis dizer é que só pode falar de caridade o caridoso. Portanto, esse foi um dos motivos por qual esse tema me assustou. Porque eu não sei dizer até onde eu efetivamente sou caridoso. Até onde eu efetivamente prego a caridade. Eu me reconheço como um ser limitado, um ser imperfeito. Então, falar sobre a caridade é uma responsabilidade muito grande. Sim, nós devemos praticar o bem ao nosso próximo, é uma necessidade. É uma das leis de Deus. Agora, nós aprendemos isso que é difícil. Muitas pessoas procuram entender a caridade como algum mecanismo puro, sintético, como simplesmente eu vou servir um prato de sopa. Só que nós esquecemos que a caridade ela não é simplesmente o ato de dar, o ato de fazer. A caridade ela é muito mais. A caridade ela exige a boa vontade, ela exige o amor, ela exige a própria humildade em reconhecer-se fraco. A fé, a esperança e a caridade sempre estão juntas. Por quê? Porque a caridade, sem aquele sentimento de fé, de que eu estou praticando bem, que a minha atitude está ajudando alguém e que isso me motiva, é uma esmola. É como
dar um dinheiro para alguém que chegou no vidro do carro e falou, olha, ajuda, estou passando fome, você vai lá e dá R$2, R$5. Só que passou. A caridade, quando também não tem nenhuma esperança, ela se torna uma coisa efêmera, uma coisa do momento. Como assim? Por exemplo, eu acho lindo o trabalho de distribuir cestas básicas. Aí eu vou um dia nesse ambiente, nesse lugar, agremio lá uma cesta básica, levo para uma família, coloco lá na família e falo, e aí, pode matar a fome, viro as costas e vou embora. Onde está a esperança em acreditar num futuro melhor? Onde está a fé que aquela sensação, que aquele sentimento, que aquele ato, ele está realmente ajudando ou motivando ou melhorando a vida do próximo? Pensar na caridade como alguma coisa tão, digamos assim, vaporosa, simplesmente não dar a ela a profundidade que ela merece. O Evangelho diz que fora da caridade não há salvação. Ele não disse fora da religião, ele não disse fora do espiritismo, ele não disse fora da igreja, ele não disse fora da verdade, ele não disse fora do eu, fora do espírito, ele disse fora da caridade não há salvação. A caridade deve reger todos os atos da nossa vida. E a caridade, ela também é muito mais do que simplesmente dar alguma coisa de si para o outro. Ela é aquele sentimento de amor, de envolver as pessoas que estão à sua volta. E às vezes, a caridade, ela é também uma forma de despertar o próximo para as condutas que eles estão cometendo. Pensemos então numa outra hipótese. Numa casa, existem diversos trabalhos a serem realizados e a pessoa, ela quer se candidatar para trabalhar, vamos supor, com a construção. A casa tem um grupo de pessoas que ajudam em pequenas reformas em casas de pessoas que precisam, certo? Pessoas carentes. E aí essa pessoa resolve se candidatar a fazer serviços elétricos. Aí quando o dirigente, o responsável pelo grupo pergunta assim, qual a sua experiência em fazer reparos elétricos? Ele fala, nenhuma, mas eu gosto. Eu acho que assim eu vou fazer minha caridade. Então, desculpa, meu querido, assim você não vai fazer caridade, assim você vai colocar em risco a vida das pessoas que estão com você. Então, isso é caridade, é também mostrar ao próximo os seus limites. E uma pessoa que tem inteligência emocional sabe muito bem lidar com essas limitações ou essa vontade que a pessoa tem de ajudar de qualquer jeito e às vezes sem nem pensar se realmente ela conhece ou não aquilo que está fazendo. Por isso que em algumas casas que detêm determinados tipos de trabalho, você não tem grupos de pessoas se agregando a esse trabalho. Porque justamente aquele trabalho não chama a atenção dela. A casa de caridade ela tem que ter uma gama muito ampla de trabalhos para poder absorver o maior número de pessoas possíveis. Outro ponto muito interessante que o próprio Evangelho nos traz é a questão do eu preciso dispor de tudo então para ser caridoso, ou seja, eu preciso viver com o mínimo necessário, eu preciso me dispor, doar todo o meu salário, não ter nenhum bem material, não ter nenhum tipo de conforto, de nenhum tipo de luxo. A gente tem que lembrar mais uma vez que o Evangelho ele relata o tempo em que Cristo estava presente na Terra. Naquela época, as pessoas detinham um conhecimento muito pequeno
da espiritualidade, e também eles não tinham educação a ponto de tentar entender um complexo de ideias que é a espiritualidade e o mundo espiritual. Por isso, Jesus tinha que educar com palavras fortes, marcantes. Quando ele fala sobre o óbolo da viúva, que ela chegou e deu uma moeda e as pessoas falam, mas só uma moeda não vai ajudar em nada. E ele complementa dizendo, não, ela deu muito mais do que aquele rico homem, porque ela deu tudo que tinha, enquanto aquele rico homem deu apenas o que não lhe servia. Esse é o ponto em que a caridade passa a demonstrar o seu verdadeiro papel. Porque praticar a caridade não é dar o que nos sobra, mas também não é dar tudo que chega a nos faltar. Porque depois quem vai precisar de caridade somos nós. Seria até engraçado eu doar tudo que eu tenho, depois ir lá, bater na porta do centro e falar assim, olha, agora que eu doei tudo que eu tenho, por favor, doem de volta para mim, porque agora eu estou necessitado. Então, o sentimento que a caridade tem de que passar para os seres humanos é aquilo que a gente sempre pode fazer algo mais pelo nosso irmão, sempre a gente pode buscar dar um pouco mais de nós, seja materialmente, seja espiritualmente, seja ouvindo, seja conversando. Às vezes, por exemplo, o grupo que doa sopa se limita a doar sopa. Mas grande parte das vezes, aquela família, além do alimento material, também precisa do alimento espiritual. Ou seja, uma família que recebe a sopa porque está passando fome, com certeza ela também está passando por dificuldade de relacionamento. Ela também precisa entender que é um momento difícil, ou que aquela situação pode passar. Às vezes, conversando com a família, e isso eu já pude presenciar, constata-se que aquela família não precisava de comida. Que o pai tem um trabalho, a mãe também tem um trabalho. Mas o que ela realmente precisava era de um remédio, que é caro. Então a família, o que ela fazia? Para pagar o remédio daquele ente, tirava do alimento. E aí essa família buscava o alimento para garantir o medicamento. Quando esse grupo que eu participava se aproximou da casa e percebeu que o problema era o remédio, foi bem mais simples, entre aspas, de resolver esse problema, porque ali haviam pessoas que tinham capacidade de contribuir para a aquisição daquele remédio, liberando a família desse gasto excessivo com o medicamento, e ela voltou a comprar comida e ela não precisou mais se socorrer ao grupo para comida. E isso fez com que a família se reestruturasse. Portanto, a grande sacada da caridade é que ela deve ser uma virtude ativa. Nós temos que ficar, uma brincadeirinha, com a anteninha ligada. Com a anteninha ligada, por quê? Porque essa nossa necessidade de buscar a falha dos outros, muitas vezes, é justamente a nossa incapacidade de reconhecer o que ele precisa e de colocar a nossa caridade em prática. Quando a gente deixar de olhar o próximo com o olhar de julgamento e começar a olhar para ele com empatia, com a capacidade de colocar-se no lugar dele e tentar entender o complexo social que ele está vivendo, a gente consegue entender, olha, aqui eu posso ajudar. E quando nós chegarmos nesse ponto em que conseguimos dizer, aqui eu posso ajudar,
é justamente nesse momento que a gente vai entender qual é a amplitude da caridade que a gente consegue fazer para essa pessoa. Como que a gente consegue nos doar? Quando entramos na vida do outro, a gente começa a entender o que há no íntimo dele. Por isso que o Evangelho diz que para que o mal prospere, basta que ninguém faça o bem. A partir do momento que a gente também fica sentado só olhando a situação e fala assim, nossa, aquele cara está passando por dificuldades. Mas eu acho que foi ele que pediu. É uma punição da espiritualidade por alguma coisa que ele fez numa encarnação passada. Essa pessoa deve ter sido muito rica e não soube usar bem a riqueza. E daí, a realidade é que essa pessoa está urgentemente precisando, de repente, não da caridade material, mas sim de uma caridade espiritual, de ouvir, de ser ouvida, de conseguir entrar no mérito das coisas que a gente, às vezes, não consegue entender o que ele está passando. Por isso, a gente precisa conhecê-lo. Ao praticar um bem, esse tipo de bem, de se aproximar de uma pessoa que nós percebemos que está passando por uma dificuldade e perguntar a ela qual é a dificuldade, por que você está assim, o que aconteceu com a sua vida, o que aconteceu com a sua família. Às vezes a gente entende que ele não precisa de um prato de comida. O que ele realmente precisa, às vezes, é de uma colocação. E aí a gente conhece alguém que tem uma empresa, que poderia dar um trabalho, ou a gente conhece alguma entidade que a gente possa encaminhar essa pessoa. O fato de nos movimentarmos e nos dispormos a ajudar alguém é a caridade, que é o fazer mais. Na situação em que muitos de nós nos encontramos, fazer mais, às vezes, é simplesmente fazer alguma coisa. Porque na nossa vida, nós não fazemos nada. Nós doamos um alimento, nós doamos uma cesta básica, mas a gente não vai aonde está o necessitado. A gente não conversa com aquele que realmente precisa. E a gente não consegue entender qual é o tamanho do problema que o próximo está sofrendo. Porque a gente utiliza a nossa medida para julgar o próximo. Então, como praticarmos a caridade? A caridade, primeiramente, trabalhando a humildade. Precisamos ser humildes. E quando nós formos procurar um trabalho de caridade para nos agregar, nós devemos procurar um que nós realmente possamos contribuir. Se eu sou, por exemplo, professor, não adianta eu querer ensinar carpintaria. Se eu sou professor de história, por exemplo, não adianta eu querer ensinar carpintaria. Mas eu posso montar um grupo de alunos que tem dificuldade em história e ministrar aulas de reforço. Se eu sou uma pessoa que tem facilidade para contar histórias, eu tenho uma capacidade teatral grande, então eu posso chamar pessoas para ensinar teatro. Teatro, inclusive, é uma forma muito importante que a pessoa tem de lidar com emoções, de conseguir entender a complexidade do mundo. Se eu sei cantar, eu posso dar aula de canto. Então eu posso me juntar a um grupo que tenha diversas atividades e encontrar aquela em que eu me saio melhor. Um segundo ponto é manter uma comunicação ativa dentro do grupo que eu participo. Não adianta nada eu também chegar lá, dar minha aula, virar as costas, ir embora e nem sei quem são as pessoas que trabalham comigo. Nem sei, às vezes, qual é o dom que a outra pessoa tem. Usando o mesmo exemplo, se eu sei cantar e outra pessoa sabe atuar, poxa, podemos fazer um musical. Juntar crianças carentes ou crianças normais, montar um musical
vender os ingressos e reverter toda essa renda para a caridade. Se eu sou uma pessoa que eu sei escrever, eu posso escrever um livro e reverter essa renda para a caridade. Agora, eu não sei, eu posso escrever um livro, mas eu preciso de um revisor, eu preciso de um capista, eu preciso de uma pessoa que seja, de repente, versada em algum ponto específico, para que eu não acabe publicando inverdades. E isso exige trabalho em grupo. Então, a partir do momento que você aprende a trabalhar em grupo, a respeitar os limites do próximo, a respeitar as qualidades dos próximos, você começa a trabalhar a sua caridade, porque isso é humildade. E, finalmente, quando nós trabalharmos e nós conseguimos ver o resultado do nosso trabalho, ou seja, a caridade posta em prática, nós temos que entender, nós temos que internalizar que nós somos parte daquele resultado. Aquele resultado não dependeu única e exclusivamente de nós, mas que o nosso esforço em melhorar alguma coisa, em melhorar a humanidade, ele está surtindo efeito. E essa recompensa, que é só minha, somente eu sinto, essa é a verdadeira recompensa. É isso que caracteriza a verdadeira caridade. É isso que os espíritos superiores vêm buscar e nos inspirar. Colocar a possibilidade de praticar a caridade é uma dádiva. Às vezes, nós precisamos nos movimentar, buscar alguma coisa. Mas, às vezes, as coisas batem às nossas portas. Ou, às vezes, uma palavra de carinho, uma palavra de afeto, uma pessoa necessitada que liga pra gente. Nós temos obrigação de ajudar. Mas do coração. Se nós não estivermos bem conosco, a gente vai ser incapaz de ajudar o próximo. Então, meus irmãos, foi por isso que o tema me deixou um pouco assustado. Falar da caridade é, às vezes, nos confrontar com a nossa incapacidade de praticá-la. E podem ter certeza, ao estudar, ao analisar o tema, eu me vi, muitas vezes, com os meus defeitos sendo mostrados. O ponto que eu não faço, o que eu faço, a amplitude, a profundidade que eu busco, que eu alcanço com os pequenos atos que eu pratico e acho que é caridade, quando nós estudamos a doutrina espírita, a gente chega à conclusão de que pouquíssima caridade verdadeira nós fazemos. Então, fica o convite para nós olhar mais para o próximo e buscar mais a verdadeira caridade dentro de cada um de nós. Então, esse foi o nosso papo de hoje. Agradeço mais uma vez a casa, agradeço a todos vocês que nos acompanham todo sábado. Agradeço os outros colegas que têm ministrado excelentes palestras sobre os temas espíritos. E estou à disposição para uma conversa, um bate-papo. Vocês já conhecem meus canais de relacionamento, então pode mandar mensagem pelo WhatsApp e a gente vai conversar. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Prosseguindo, vamos orar uma prece de Cáritas em favor dos espíritos desencarnados que se encontram numa outra dimensão. Que eles recebam esclarecimento e luz para a sua evolução espiritual. Que sejamos defendidos desses espíritos inferiores que querem nos influenciar e nos prejudicar. Que eles sejam conduzidos aos hospitais e escolas espirituais para receberem
o medicamento e a cura que não tiveram neste plano e os ensinamentos para poderem aceitar a sua nova condição. Que eles recebam essa prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará da nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa divina imagem. Procuremos no encerramento desta reunião agradecer a oportunidade de estarmos juntos nesta noite, estudando a doutrina espírita que nos acolhe, nos orienta e nos dá forças para seguirmos nossa caminhada terrena. Que possamos testemunhar tudo o que aprendemos nesta casa bendita e aplicar em nossas vidas para que possamos viver em harmonia e com serenidade com nossos familiares, amigos e em nosso ambiente de trabalho. Tenhamos sempre fé na bondade do ser humano e continuemos praticando o bem segundo os preceitos do Espiritismo. Tenhamos vontade de evoluir, forças para tentar e espíritos engajados para lutar pelo nosso aperfeiçoamento moral e nossa reforma íntima. Procuremos semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Que a esperança esteja sempre presente em nossos corações e nunca nos desencoraje de enfrentar nossos problemas com fé e perseverança. Não podemos desistir, temos que acreditar e lutar. Os mentores espirituais estão sempre ao nosso lado, nos dando o suporte necessário para o nosso crescimento intelectual, moral e espiritual. Que nossos irmãos que estão doentes sejam curados pela intervenção espiritual dos médicos que aqui trabalham, nesta casa de amor e caridade. Que os enfermos hospitalizados sejam assistidos e recebam o socorro que tanto precisam, recebendo o bálsamo curativo e forças para tudo poderem suportar com resignação. Continuemos em oração. O amor de Deus nunca falha. Pai nosso que estás no espaço,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje, nossa música para finalizar será Eu Te Desejo. Uma boa noite a todos, uma semana abençoada, com muita paz, muito amor e muita saúde para todos nós. Obrigada. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar